Mangia che te fa bene. Ah, esta reportagem ainda vai te dar água na boca. A gente se esforça, mas não tem como contar a história da comunidade italiana em São Paulo sem falar e experimentar tanta comida boa. Mas vamos lá. Primeiro o trabalho, depois a gula. A imigração em massa começou depois da unificação da Itália em 1871. Os primeiros foram levados para substituir os negros nas lavouras de café do interior. O estado recebeu em torno de 70% dos italianos que vieram ao Brasil. Até o ano de 1930, chegaram 1 milhão de imigrantes. Mas logo a promessa de lotes de terra e bons salários virou decepção. E os italianos deixaram as fazendas rumo às cidades para trabalhar nas fábricas e no comércio. Hoje, só na capital são 5 milhões de habitantes de origem italiana e 1.000 empresas de capital italiano. O intercambio Itália-Brasil nesse momento é o segundo país da Europa. Depois da Alemanha, o intercambio Itália-Brasil é o maior. A Itália poderia dar bastante ainda ao Brasil e o Brasil poderia dar bastante para a Itália. E stiamo trabalhando por isso. Aumentar o relacionamento não só econômico, mas aumentar também o relacionamento cultural, aumentar o relacionamento social, e aumentar aquilo que é os princípios que hoje são comuns aos dois países, que é a democracia e a liberdade. Esta é a vista do Terraço Itália, um dos edifícios mais altos e mais famosos da capital paulista. A vista, claro, é linda demais e por isso atrai visitantes do mundo inteiro. Falando nisso, foi nesse mundo à parte que milhares de italianos fincaram o pé no trabalho e colocaram a mão na massa, sempre fazendo aquele barulho. Num samba no Bexiga, na Rua Major. Este é o primeiro-ministro da República do Bexiga. O título é fictício, claro, mas traduz bem o que o seu Walter Taverna representa para o bairro. O lugar que começou a ser povoado pelos imigrantes no fim do século XIX. Ele tem 81 anos, é dono de cantinas e de ideias grandiosas, como a de comemorar os aniversários da capital com bolos gigantes, que já foram parar até no livro dos recordes. Eu preciso urgentemente de tirar um sorriso das pessoas para que eu também sobreviva de uma maneira ou de outra. Seu Walter um dia também encasquetou de criar um varal pelas ruas, igual a este que enfeita o restaurante, uma lembrança das famílias italianas. Mas a prefeitura proibiu. Ele também montou um centro que reúne a memória do bairro, tombado também por iniciativa dele. Trabalha 18 horas por dia, rindo e falando meio italiano, meio português. Uma língua que só existe aqui no Bexiga, o bexiguês. Aqui mangiamo coisa bela. Não dá nem para acreditar que um dia este italiano tão alegre chorou. Perdeu os pais, 3 irmãs e 2 sobrinhas num acidente de carro. E depois ainda perdeu um filho. Trabalhar, 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 que você encontra o resultado. Porque se você cruzar os braços sem fazer nada, você já perdeu praticamente a batalha. A vida com dificuldade, eu posso me considerar um vencedor. Faltou a gente contar que o seu Walter é um dos fundadores da festa de Nossa Senhora da Quiropita, uma das 3 maiores de São Paulo. A Igreja da Santa foi fundada pelos italianos e durante o evento passa longe desse silêncio. Em agosto, 300.000 pessoas circulam pelos 10 dias de festa. Em agosto, que é o grande momento da festa, aí todo mundo se torna italiano, pela gastronomia, pela oração em italiano, pelas músicas.
e tudo que a Quiropita, de alguma forma, leva-nos a refletir e a vivenciar. E é nessa mistura de fé e gastronomia que a comunidade italiana vive em São Paulo. Lembra do presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, que entrevistamos lá no começo da reportagem? Ele contou pra gente que a instituição criou até um selo para diferenciar os legítimos representantes da tradição. Para conseguir o prêmio, os restaurantes devem usar ingredientes originais, garantir a hospitalidade e ter sempre alguém que fale italiano de plantão. Nosso processo de produção das massas ainda é totalmente artesanal. São feitas manualmente, nós não temos máquinas fazendo massas. Nossas massas são feitas ainda por pessoas. Mamma mia! É tudo tão artesanal, tão saboroso, que os clientes se derretem em elogios. É muito bem feita, temperada, saborosa. Bexiga é o melhor local para se comer italiano, comida italiana. Se sente em casa mesmo, né? Lembra muito a casa da minha avó, com a italianada toda lá. Estou lembrando da mama, se sente em casa, né? Te portava via e me chiamaste aiuto Marcello.